Linux é, vamos dizer assim, um bebê nesse cenário. A partir de 2012, a Valve lançou o Steam para Linux. Então a gente tem aqui o quê? 5 anos e pouco, 6 anos no máximo, sendo que desde quando a gente tem jogos para computador, antes mesmo do Linux existir, tinha jogos para Windows, são décadas. Então as pessoas acabaram, especialmente aí onde teve um boom maior de jogos para PC, dos anos 2000 até 2010, de 2000 até 2005, dá para se dizer, prestando muito mais atenção na plataforma da Microsoft. Né? E a Microsoft começou a desenvolver o DirectX e essas coisas assim, justamente para viabilizar essa parte de jogatina. Então é natural que o Windows seja uma plataforma mais madura. E isso que você falou é comum de acontecer comigo também. O pessoal chega e diz assim, que pena que o meu jogo favorito não roda no Linux. Se não fosse isso, eu usaria Linux. Que volta aquilo que eu falei no início da live lá. As pessoas não estão no Windows porque elas gostam do Windows, é porque está rodando a aplicação que elas queriam, né? Por isso do Dual Boot, muitas vezes. Você vai lá, eu digo, joga o seu Windows lá, transforma o Windows num console, capaz de ficar até mais seguro. Só usa para jogar. E para navegar na internet, fazer as suas coisas, você vai pro Linux ali e fica de boa, né? Mas enfim, retomando a história, a gente teve esse lançamento em 2012, certo? Por conta desse lançamento, a gente teve muita movimentação no mercado de suporte de hardware envolvendo Linux. Então, você teve aí NVIDIA se mexendo mais para entregar drivers melhores. Já tinha driver da AMD, já tinha driver da Intel, já tinha driver da NVIDIA, porque as pessoas que não estão acostumadas com isso, às vezes não percebem, mas Linux é usado em tudo que é tipo de tecnologia. O único lugar que é menos utilizado é no desktop. Você tem Linux em smartphones, você tem Linux em satélite, em supercomputador, em ordenhadeira, em relógio de pulso, no seu caixa eletrônico, em painel digitalizador, tem um monte de coisa. Tem tudo que é tipo de tecnologia, eventualmente tem uma versão daquilo que roda Linux. Nos desktops, o Raspberry, exatamente, nos desktops você tem essa menor quantidade, e ainda assim são alguns milhões de pessoas ao redor do mundo aí, só usuários de Ubuntu, pelo que a Canonical fala, são de 40 a 50 milhões de pessoas, só de uma distro, fora todas as outras. Então realmente não é um pessoal desprezível. Sempre houve esse suporte, mas quando começou a sair games com a Valve portando a Source Engine, que é a engine própria deles lá, que tem o CS, que tem o Team Fortress, o Dota, a Half-Life, né, o Orange Box todo lá que eles chamam, as pessoas começaram a prestar um pouco mais de atenção. E eu mesmo era um cara que usava o Windows até pouco tempo atrás, em relação àquela época, e não jogava. Tinha deixado de jogar há um tempo, estava focando em estudos e outras coisas assim. E aí quando a Valve lançou o Steam para Linux, eu comecei a comprar jogo de novo e agora eles sugam o meu dinheiro todo mês praticamente. Até tem um vídeo no canal antigo, já assim, que eu coloquei como título o Linux me fez ser um gamer novamente. Me despertou interesse de novo pro mundo dos jogos, que é um negócio bem interessante. E foi se lançando muitos títulos ao longo desses últimos anos. Teve empresas especializadas em portes de jogos, né, que pegam um jogo que foi lançado originalmente para o Windows, faz versão para Mac e para Linux, como a Feral Interactive, que entraram forte no mercado portando os Tomb Raider, aí, esses últimos que saíram. O Shadow of Tomb Raider vai chegar, parece que agora no ano que vem. Esse é um dos problemas que ainda se tem nesse aspecto. Muitas vezes o jogo sai para Windows primeiro, porque é uma plataforma prioritária para o desenvolvedor, e depois chega para Mac e para Linux. Não é nem para Mac antes, é para Mac e Linux simultaneamente. Então tem meio que esse delay. E a Valve recentemente percebeu esse tipo de coisa e viu que se fosse esperar para os desenvolvedores ficarem convertendo todos os seus jogos, muitos não têm esse orçamento, muitos não têm esse interesse, muitos não têm um profissional competente o suficiente. Linux é open source, seria fácil de você averiguar como o sistema funciona, mas era carente de algumas melhorias que fariam diferença. Então, de 2 anos para cá, eles começaram a mexer os pauzinhos de algumas coisas que muita gente embarcou junto, e a gente está vendo alguns dos resultados agora. Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eles estavam anunciando, junto com uma organização chamada Kronos Group, o lançamento ou o desenvolvimento de uma API
baseada no antigo Mantle da AMD, que era para concorrer com o DirectX, chamada Vulkan. Essa API é uma API open source, não é uma evolução do OpenGL, que a gente usa e o Android sempre usou também, por exemplo, as distribuições Linux, mas seria uma ferramenta construída do zero, de baixo nível, para ser usada no lugar do OpenGL. Isso permitiria bater de frente com o DirectX 12 que a Microsoft estava desenvolvendo na época, e na real acho que o Vulkan hoje está mais maduro que o próprio DirectX 12, justamente por ser open source e ter tido NVIDIA ajudando, a AMD ajudando, Intel ajudando, a própria Microsoft entrou para ajudar, a gente teve a Valve, a gente teve a EA, um monte de desenvolvedoras de jogos, enfim, tem uma galera bem grande. Se você acessar chronosgroup.org, se eu não me engano, ou coloca Chronos Group no Google, tem uma área lá de membros, você vai ver que o bagulho é gigante, tem um monte de empresas gigantes também que participam. Por conta do Vulkan, algumas tecnologias novas foram sendo desenvolvidas que permitiram melhorias totalmente inesperadas para a gente que usava Linux aí nos últimos tempos. Com o Vulkan foi possível criar uma chamada através do Wine, aquele software antigão, mas muito querido por muitos, que permite que você rode aplicativos de Windows no Linux. O Wine ele não é um emulador, o próprio nome sugere isso, né? Em inglês é um acrônimo para que o Wine não é um emulador. Ele é um tradutor. Ele pega as informações que seriam do Windows e converte para algo que o Linux consegue entender. Utilizando o Vulkan, foi conseguido agora, recentemente, fazer com que o Wine, através de um recurso chamado DXVK, conseguisse transferir as informações, digamos assim, que o DirectX 9, 10, 11 e 12 passam para o Windows, para o Vulkan. E assim o Linux consegue entender. E é por isso que a gente estava jogando GTA V no Linux esses dias. Agora eles implementaram, que eu digo a Valve, implementou esse recurso na própria Steam, através de uma ferramenta que eles já tinham há mais tempo, mas que funcionava de um jeito diferente, chamada Steam Play. O Steam Play era originalmente um recurso da Steam para que você que compra um jogo que é multiplataforma, vamos dizer assim, tem Rocket League nativo de Linux. Você compra um Rocket League e se você instalar ali no Windows, você instala o Rocket League. Se você instalar Linux, você não precisa comprar ele de novo para poder instalar no Linux, é o mesmo. Esse era o Steam Play. Mas recentemente eles acrescentaram uma nova ferramenta ao Steam Play que se chama Proton. Essa ferramenta Proton, ela é uma derivação do próprio projeto Wine com o DXVK, incorporada no próprio Steam, que faz com que os jogos de Windows da Steam rodem no Linux. E o único trabalho que o usuário tem de fazer é clicar no botão de instalar e dar play, basicamente. Então é a mesma coisa aqui no Windows. Óbvio que essa é uma tecnologia nova, então não são todos os títulos que rodam. Mas eles desenvolveram isso durante 2 anos, bem quietinhos, ninguém sabia de nada, e de repente liberaram essa bomba. E literalmente do dia para a noite Linux passou a ter compatibilidade com mais 2, 3 mil jogos assim que não funcionava antes. Muitos desses a gente mostra todo dia lá nas lives da Twitch aí que você mencionou. Então, com todo esse alvoroço aí, as NVIDIAs, as AMDs, as Intels da vida estão cada vez melhorando mais seus drivers, desempenho bacana, a gente consegue rodar muitos jogos com desempenho bom o suficiente para você não perder a imersão no jogo, né, que é o mais importante, desempenho acima de 60 quadros, esse tipo de coisa. E é um cenário bem positivo. Quem sabe o que mais 5, 6 anos aí podem gerar nessa plataforma. Nada acontece de um dia para a noite, então... Está amadurecendo. Né? Coisa, está amadurecendo.